maratona da franquia segue firme e forte aqui no canal Terrornologia com Amityville 2, A Possessão, filme lançado no ano de 1982, 3 anos depois do primeiro filme que foi lançado no ano de 1979. Quando iniciei esse longa, no caso esse segundo filme, pensei que era uma continuação direta do primeiro, e depois eu descobri que eu estava muito enganado. Esse filme aqui funciona como uma espécie de outra versão, ou então reboot, ou até mesmo um outro ponto de vista da história original. É claro que com um pouco mais de fantasia, digamos assim. Digo isso porque temos muitos elementos aqui que dá para notar que foram acrescentados para dar um toque e uma atmosfera diferente. Senão, nós teríamos aí um filme muito parecido com o outro, ou seja, o primeiro e o segundo eles seriam muito semelhantes. Mas se esse filme consegue ser diferente do outro, ou seja, do primeiro, trazendo sim algumas características do filme anterior e também da tragédia que aconteceu lá no início dos anos 70, em qual sentido esse segundo filme consegue ser diferente? Bom, provavelmente para quem nunca assistiu esse filme deve estar fazendo essa pergunta ou ter ficado com algum tipo de questionamento. Então é interessante fazer uma espécie de resumo, então ler a sinopse do filme primeiro, desse segundo filme, tá? E depois eu entro em mais detalhes referentes a isso. A família Montelli muda-se para uma antiga casa sem suspeitar que ela foi construída em cima de um cemitério indígena. Em razão disso, ela é habitada por um ser demoníaco que entra no corpo do filho mais velho e o induz a assassinar os seus familiares. Bom, antes de continuar, preciso comentar uma curiosidade com vocês. Apesar de ter sido produzido posteriormente, os eventos mostrados em Amityville 2, A Possessão, são anteriores aos de A Cidade do Horror, lançado no ano de 1979. O filme ele traz como base a inspiração na tragédia real, ao mesmo tempo que também se inspira no filme original, lançado no ano de 1979, e também cria as suas próprias características, que o fazem ser diferente do filme original, funcionando aí como uma espécie de pré-sequência. Mas enfim, eu considerei esse filme aqui, lançado no ano de 1982, mais perturbador que o primeiro, principalmente na sua primeira hora, que é realmente muito boa. Porém, os seus 45 minutos finais, porque sim, o filme tem uma duração aproximada de 1 hora e 45 minutos, eu achei que ele deu uma derrapada e se tornou um filme mais ou menos. A produção, ela muda o tom, muda a atmosfera, muda o clima de tudo aquilo que estava sendo desenvolvido anteriormente. Mas eu não falo isso no sentido do filme ficar ruim, negativo, e sim que ele fica diferente, incluindo até mesmo um julgamento em júri e também investigação policial. Essas mudanças que eu mencionei fizeram com que o filme ficasse menos interessante para mim e até mesmo um pouquinho cansativo. O que me salvou do desinteresse foram os efeitos práticos que com certeza foram muito bem
trabalhados e muito bem feitos, me fazendo ficar um tanto quanto impressionado enquanto assistia. Bom, eu confesso que sou um tanto quanto suspeito para falar a respeito dos efeitos práticos, mas confesso que os desse filme aqui realmente me surpreenderam. Eu sou muito fã dos efeitos práticos e é muito triste saber que eles estão aí sumindo do cinema. Mas enfim, ainda sobre essa questão dos efeitos práticos, existem certos momentos que os objetos da casa começam a se mexer, a se debater, a se movimentarem. Esse tipo de fenômeno é conhecido como poltergeist. E falando em poltergeist, eu me lembrei dessa franquia justamente quando esses objetos dentro da casa se manifestavam. Inclusive mais pra frente, pretendo trazer aqui no canal maratona sobre a franquia Poltergeist. E aí, você gosta? Já conhece? Mas enfim, voltando a falar sobre Amityville 2, A Possessão. É um filme que, quando ele terminou, eu considerei ele somente ok. Justamente pelo fato dele ter ficado menos interessante nos seus últimos 45 minutos. E eu acho que essa queda de interesse também se somou ao fato de ter ficado um tanto quanto decepcionado com relação ao enfrentamento do padre contra o demônio. Confesso que eu esperava um pouquinho mais, principalmente pelo fato dessa produção aqui ter sido lançada próximo do filme O Exorcista e ter como subtítulo Possessão. Bom, com certeza Amityville 2, A Possessão deve ter chocado e muitas pessoas na época de seu lançamento, principalmente pelo fato de filmes com essa temática abordando possessão serem basicamente uma novidade lá na década de 80, de 70, enfim. Porém, analisando esse filme hoje, na época em que estamos, eu vi que essa possessão ela foi mal explorada. Eu acho que faltou criar uma atmosfera melhor referente a isso, já que esse era o foco do filme. Como eu já havia mencionado, esse foco ele está presente inclusive no seu subtítulo. Por fim, Amityville 2, A Possessão, lançado no ano de 1982, é um filme ok. Não dá para reclamar muito porque temos que levar em conta todas as limitações da época e o tema ainda ser uma espécie de novidade nos cinemas. Mas, ainda assim, mesmo sendo um filme ok, eu recomendo que você dê uma olhada e tire as suas próprias conclusões. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. Ah, e não se esqueça de recomendar filmes aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau!